paz e bem. A cozinha é mais que um cômodo, é sacrário do cuidado, altar do cotidiano, onde o pão é partido e a providência é partilhada. Mas há itens silenciosos que, sem percebermos, amaldiçoam o ambiente e tiram a leveza do fogão, a paz da mesa e abrem rachaduras espirituais onde o inimigo se infiltra. Hoje, São Francisco revela 5 itens que amaldiçoam a cozinha, e como você pode expulsá-los agora mesmo. Pegue papel e caneta, invoque o Espírito Santo e já deixa o like para que essa mensagem alcance quem precisa transformar o fogão em altar de louvor. Sinal de alerta item 1, geladeira com ímãs esotéricos ou frases negativas. Giroflex sinal do perigo. Você vai abrir a geladeira e, o que vê? Frases ou engraçadinhas ou como? Quem não come tudo, vira sapo. Chocolate, propriedade exclusiva da dona da casa. Ou ainda, aquele olho grego azul, colado há anos, só para garantir proteção. Imãs trazidos de viagens espiritualmente confusas, templos estranhos, locais que exaltam o oculto, tudo grudado ali, bem na porta que guarda o pão. São só enfeites? Aparentemente, sim. Mas no mundo invisível, são declarações silenciosas e frases de escárnio são portais para a zombaria espiritual. Símbolos pagãos invocam, mesmo sem intenção, energias que competem com a realeza de Cristo. E ali onde o alimento repousa é o lugar menos indicado para alojar idolatria ou superstição. Imagine São Francisco abrindo essa geladeira. Ele que via cada pão como milagre e cada vegetal como criatura do Altíssimo. Certamente, ele choraria não pela comida, mas pela ausência de reverência. Espadas cruzadas. Por que esse item amaldiçoa a cozinha? Círculo vermelho. Grande palavras têm poder criativo ou destrutivo. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18h21. Toda frase é uma semente espiritual. Frases de deboche ou possessividade, meu chocolate, constroem muros no coração de egoísmo, impaciência e exclusão. Círculo vermelho. Grande invocações duvidosas atraem espíritos zombeteiros. Imãs com frases de mau humor, superstição, sarcasmo ou gírias negativas são pactos inconscientes com a irritação crônica. E onde há irritação contínua, a paz evapora. Círculo vermelho. Grandes símbolos pagãos competem com a bênção cristã. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Atos 19h19. O olho grego, figa, pimentinha, mandalas, filtro dos sonhos, não tem neutralidade espiritual. Se não glorificam a Trindade, desfiguram a atmosfera do lar e especialmente da cozinha, que deve ser altar de sustento e não de confusão. Pomba. Como purificar sua geladeira? Erva 1. Remova com fé, não com dúvida. Comece a limpeza com oração. Senhor, se há algo nesta porta que contradiz o teu espírito, mostra-me. Quero te honrar até no que parece pequeno. Recolha todos os ímãs, adesivos, frases e objetos que não refletem luz divina. Fogo 2. Ritual da separação. Coloque tudo sobre a mesa e ore novamente. Descarte o que for esotérico, ambíguo ou zombador, não o reaproveite. Senhor, tudo o que não te glorifica, eu lanço fora como lixo espiritual. Estrela brilhante 3. Substitua por sinais de bênção. Agora, colhe versículos como: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. SL 23h01. Dá-nos hoje o pão de cada dia. MT 6h11. Ou coloque um pequeno ícone sagrado, o Cordeiro Pascal, a Sagrada Família, um tal franciscano. Cruz 4. Unção do alimento. Com óleo abençoado ou água benta, trace uma cruz sobre a porta da geladeira. Enquanto traça o cruz, diga: Jesus, Rei da Providência, consagro esta porta. Que nenhum alimento aqui sirva ao ego, mas ao louvor. Que nenhum espírito de escassez, gula ou discórdia permaneça nesta cozinha. Balão de fala. Ato de fé público.
Se você vai limpar sua geladeira por dentro e por fora, escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita. Minha geladeira será consagrada a Cristo. Esse gesto simples pode abençoar centenas de lares, se cada clique espalha luz por cozinhas que hoje estão cegas à presença de Deus. Paz e bem. Que a próxima vez que você abrir a geladeira, o aroma não venha apenas do alimento, mas da graça que desce do céu como maná. Sinal de alerta item 2, panelas e utensílios que só geram discórdia. Giroflex sinal do perigo. Você entra na cozinha e lá está ela. A panela que sempre queima o arroz. A frigideira torta que respinga óleo para todo lado. A concha que o vaza. O prato lascado que provoca piadinhas maldosas do tipo: esse é o prato da bruxa. Essa panela devia ir pro lixo junto com minha paciência. Parece apenas um problema doméstico. Mas não é só isso. É um campo de energia impregnada, porque todo objeto carrega a atmosfera. E quando os utensílios da cozinha viram instrumentos de briga, ironia ou frustração, o alimento preparado ali já nasce contaminado. Você pode até ter lavado a panela. Mas será que lavou a memória emocional que ela carrega? Espadas cruzadas. Por que esses utensílios amaldiçoam a cozinha? Colisão memória de discórdia adormecida. Assim como uma roupa pode guardar o cheiro de perfume, uma panela pode guardar o eco de uma discussão. Toda vez que ela vai ao fogo, o coração relembra, mesmo inconscientemente, o peso, a raiva, o rancor. São relíquias de ira. São Francisco dizia: é preferível um pão duro em paz do que um banquete onde mora a discórdia. Quando utensílios viram símbolos de dias sombrios, como aquela janta interrompida por gritos, eles continuam gerando espinhos mesmo em dias bons. São como relíquias de guerra esquecidas na cozinha. Fantasma objetos que arrastam sombras para o presente. Uma faca que foi usada numa briga, um prato que caiu na hora da notícia ruim, um copo que lembra ironia constante. Tudo isso amarra o hoje ao ontem, criando um ambiente onde o espírito não circula livremente. Setas de sentido anti-horário reforço inconsciente de ambientes pesados. Você já percebeu que às vezes a discussão começa antes da refeição? É como se o simples manusear daquele talher torto já iniciasse um ritual de irritação. De novo isso? Essa panela me tira do sério. E assim, a atmosfera se fecha antes mesmo da primeira colherada. Pomba, como purificar a cozinha dessas relíquias de confusão? Erva 1. Faça a triagem da paz. Reserve um momento a sós e silencie seu coração. Toque cada panela, cada utensílio, e pergunte: este objeto me traz paz? Ou peso? Se vier tristeza, raiva, ou memória amarga, não hesite, descarte, doe ou substitua. Pacote 2. Descarte com oração libertadora. Antes de jogar fora, erga o objeto e diga: tudo que aqui foi cozido com rancor, eu renuncio. Senhor, corta toda raiz de discórdia. Que meu coração seja leve e minha cozinha um altar de comunhão. Pessoa com as mãos postas 3. Dedique os novos instrumentos ao céu. Assim que adquirir uma nova panela, colher ou copo, toque-os com reverência e proclame: Jesus, consagro este utensílio a ti. Que tudo o que for preparado aqui seja alimento de paz, de união e de alegria. Pode ungir discretamente com óleo ou traçar uma cruz com o dedo. Pão 4. Ritual do prato da reconciliação. Separe um dos pratos como símbolo da paz familiar. Uma vez por semana, a refeição especial será servida ali, um momento em que todos da casa compartilham algo pelo qual são gratos. Balão de fala faíscas desafio de meio do vídeo. Se você já lembrou de uma panela pesada, ou de um prato que sempre te irrita, é sinal que o Espírito Santo está te tocando. Escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita: hoje eu consagro minha cozinha à paz. Ou diga: dedo indicador apontando para a direita: eu vou me desfazer do que atrapalha a bênção.
Seu comentário pode destravar outras cozinhas que vivem sob a sombra da irritação. Paz e bem. Não há fogão que multiplique onde o rancor fermenta. E como dizia São Francisco, o amor se mede pelo que se suporta em silêncio. Mas panela ruim ninguém é obrigado a suportar. Troque o objeto. Troque a vibração. E verá que o cheiro da comida muda porque o cheiro do céu começou a visitar sua casa. Sinal de alerta item 3, balança de cozinha obsessiva e o ídolo disfarçado de cuidado. Giroflex sinal do perigo. Ela está ali, no canto da cozinha ou do armário. Silenciosa. Fria. Mas com um poder terrível sobre o coração de quem a consulta todos os dias. Não se trata de saúde. Não se trata de disciplina. É outra coisa. É o peso da alma medido em gramas de culpa. É o café da manhã que vira julgamento. É o jantar que termina em vergonha. É a oração que cessa porque o número não agradou. A balança que um dia foi comprada por prudência. Hoje funciona como um altar de acusação, onde a alegria é sacrificada toda vez que o ponteiro se move na direção errada. Espadas cruzadas. Por que esse objeto pode amaldiçoar a atmosfera espiritual da cozinha? Gráfico com tendência de queda transfere a identidade da alma para a matéria da carne. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a balança, usada como juíza, diz: você vale 62,3 kg, se isso não é suficiente. É mentira. E toda vez que acreditamos nela, quebramos o primeiro mandamento e damos ouvidos a outro Deus. Link gera obsessão no lugar da temperança. São Francisco vivia o equilíbrio e jejuava, mas também se alegrava com a partilha do pão. A balança obsessiva rouba a liberdade, transforma o corpo em prisão, e a comida em ameaça. Óleo cria culto à imagem e comparação destrutiva. Cada número vira competição secreta. Por que ela emagreceu mais? Como ele consegue comer isso e não engordar? E o evangelho some do olhar, substituído pelo feed de influenciadores irreais. Livro aberto contraria o louvor da criação. O Senhor me teceu no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 139,14. Mas quem vive pesando tudo, inclusive o próprio valor, perde a capacidade de louvar, porque o coração virou balança de autoacusação. Entrada proibida amarra o alimento à culpa. A cozinha, lugar da partilha, vira tribunal, em cada colher é julgada, cada sobremesa carrega a penitência sem graça. O pão que deveria ser símbolo da providência vira símbolo do pecado. Pomba, como libertar-se dessa opressão e purificar a relação com a comida? Lâmpada elétrica 1. Faça o exame da liberdade. Pergunte olhando para a balança. Este objeto me ajuda ou me escraviza? Se sentir angústia, culpa ou obsessão, tome coragem. Guarde-a por tempo indeterminado ou, se for necessário, descarte com dignidade. Pessoa com as mãos postas 2. Substitua o hábito de pesar por oração de gratidão diante do espelho. Ao invés de perguntar o quanto eu peso, pergunte: quais dons Deus já me deu neste corpo? Ore. Senhor, obrigada por este templo. Que minha beleza esteja em te agradar. Memorando 3. Colhe um bilhete ao lado do espelho ou da geladeira. Meu valor não está nos números, mas no nome que me chamou. Faça dessa frase o contrafeitiço diário contra o culto da estética vazia. Livro aberto 4. Reze 1 Coríntios 6,19, 20. Vosso corpo é templo do Espírito Santo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Reze isso em voz alta toda vez que a balança te chamar com voz de acusação. Baguete 5. Transforme a relação com o pão. Antes de comer, toque o alimento e diga: isso não é meu juiz. É presente. Senhor, que eu coma com gratidão, não com medo.
Se essa mensagem falou com você, escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita: eu vou pesar minha alma, não minha aparência. Ou, se preferir, dedo indicador apontando para a direita: minha liberdade vale mais do que o número da balança. Cada comentário é como um grama de cura sendo derramado sobre o corpo da igreja, e sobre a tua cozinha. Se alguém te chamou de obeso, o céu te chama de o preciosa, ou como o ouro mais puro. Erva frase final de São Francisco. Não te perguntes quanto pesas, mas quanto amas. O corpo é vestimenta da alma, que ele sirva ao espírito, e não ao espelho. Paz e bem. Sinal de alerta item 4, prateleira com bebidas usadas como escapismo, quando o vinho vira refúgio em vez de ceia. Giroflex sinal do perigo. No início era só uma taça ao fim do dia. Depois virou ritual. Depois, hábito. Agora, é quase um alívio automático. A garrafa virou conselheira, o copo virou travesseiro, se a alma, sem perceber, parou de buscar consolo onde o consolo é eterno. A prateleira da cozinha, que um dia abrigou ingredientes de festa e comunhão, se transformou num altar disfarçado. Hoje o dia foi demais. Preciso desligar. Só mais um gole, depois eu oro. É só isso que me acalma. Mas Francisco de Assis gritaria do canto da cozinha: irmão, o vinho do mundo não sacia a sede da alma. A mesa é lugar de encontro, não de fuga. Espadas cruzadas: por que esse item amaldiçoa a atmosfera da sua cozinha? Taça de vinho: o vinho zombador, PV 20 horas e 1. O vinho é zombador, a bebida forte alvoroçadora, quem se deixa dominar por elas não é sábio. A Bíblia não condena o vinho em si, Jesus o usou nas bodas de Caná. Mas quando ele substitui o Espírito Santo como consolo, torna-se zombador. Em vez de acalmar, entorpece a vigilância. Em vez de abrir o coração à oração, abre a porta à negligência. Dormindo, letargia espiritual disfarçada de descanso. Uma taça no fim do dia pode parecer inocente. Mas, se usada como fuga contínua da realidade, a bebida paralisa o espírito, vadia a oração, atrasa o perdão, adormece a consciência. Causa confusão familiar e perda do altar doméstico. Muitos filhos crescem vendo o vinho substituir o abraço, o licor substituir o diálogo. A cozinha se transforma em trincheira de silêncio e distração, não em mesa de comunhão. Rompimento do jejum interior. Francisco jejuava para manter a alma desperta e atenta às dores do próximo. A bebida constante cria o efeito contrário, embriaga os sentidos, diminui o arrependimento, e a vigilância some pela taça. Caixão desperdício do vinho verdadeiro. Jesus disse: eu sou o vinho novo, confronte com Jó 15. Mas quando buscamos no álcool o que só a graça pode dar, entronizamos um substituto, se isso é idolatria líquida. Pomba: como consagrar a prateleira e transformá-la em altar de alegria verdadeira? 1. Varredura franciscana das garrafas. Observe o conteúdo da prateleira com olhos espirituais. Aquilo que te aprisiona, precisa ir embora. Aquilo que serve apenas ao prazer solitário, não serve ao Evangelho. Pacote 2. Retire as garrafas que se tornaram hábitos sem propósito. Se for preciso, despeje. Se for sagrado para o mundo, mas te distancia de Deus, não serve mais. Vela 3. Ritual de reconciliação com a mesa. Acenda uma vela. Leia o Salmo 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Diga com voz firme: Senhor, que minha mesa seja cheia da tua presença. Não de fuga, mas de festa com propósito. Não de torpor, mas de louvor. Cruz 4. Unção da prateleira. Faça o sinal da cruz sobre o local onde ficam as bebidas, com azeite consagrado ou água benta. Proclame: esta cozinha será casa de festa e sobriedade.
Cristo é o único cálice que sacia. Se você sentiu o chamado para fazer esse gesto de purificação na sua casa, comente agora abaixo. Dedo indicador apontando para a direita. Eu quero mesa sóbria, não mesa de esquecimento. Seu comentário é um brinde espiritual à liberdade. E cada testemunho nesse sentido pode salvar outros corações que hoje ainda bebem para calar a dor. Erva a palavra de São Francisco para esta hora. Mais doce é a água compartilhada com irmãos do que o vinho bebido na solidão. Onde há Cristo, ali há festa, sem ressaca, sem fuga, sem vergonha. Paz e bem. Sinal de alerta. Item 5. Livros ou receitas com magia, encantamento ou simpatias. Giroflex. Sinal do perigo. Caderno antigo com simpatia da lentilha ou para atrair dinheiro, receita de chá para afastar mal-olhado. Livros com rituais ou práticas de influência esotérica disfarçada. Espadas cruzadas. Por que amaldiçoam? Misturam o sagrado com o profano. A cozinha, que deveria ser oficina de providência, vira laboratório de superstição. Em Deuteronômio 18, 10, 12, Deus condena quem consulta encantamentos. Pomba. Como purificar? Quebre, rasgue ou queime esses itens com oração e discernimento. Substitua por versículos escritos à mão, como Mt 6 horas e 11. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Transforme seu caderno de receitas em um diário de providência, onde cada prato tem um versículo acompanhante. Balão de fala. Ato de fé público. Vou limpar minha cozinha de toda simpatia. Escreva nos comentários se leve outros a fazerem o mesmo. Faíscas. Palavra final de São Francisco. A cozinha pode ser fornalha de vaidade ou capela de louvor. Decide tu qual fogo arderá. Se algum desses 5 itens está na sua cozinha, hoje é dia de faxina espiritual. Curta este vídeo se recebeu luz, compartilhe com quem precisa e comente abaixo. Balão de fala. O São Francisco, santifica a minha cozinha. Livro aberto. Ou quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Cor 10,31. Paz e bem. Se que o cheiro do seu almoço suba ao céu como incenso de gratidão.